Então, quer só com a minha cara? Só tem um probleminha. Se ela quer dançar, deixa ela dançar. Se ela quer beijar, então deixa ela beijar. Se ela quer até... Hoje vai ser vídeo de quê? De faça os seus biquínis. Esse vídeo eu ensinei você a fazer 3 modelos de biquíni do zero. Sério, gente, tipo assim, eu não sou muito boa na costura. Ficou aquele acabamento perfeito? Não ficou, mas ficou muito bom. Eu acho que o legal é você fazer do modo que você quer, ajustado pro seu corpo, sabe? Então é muito incrível, não é difícil de fazer. Teve alguns pontinhos que eu fiz na máquina de costura pra ser mais rápido, porque como eu vou gravando o vídeo, eu preciso que seja rápido. Mas você pode fazer na mão também a costura, aquela costura zigue-zague que você costura, dá super certo também, tá? Não pensa, não vou conseguir, não tenho máquina, não precisa. Você pode fazer na mão também. E eu tô muito feliz, gente, com essas minhas criações, esses biquínis. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então vem comigo acompanhar. Um biquíni que eu amei, eu vi essa parte de cima desse biquíni, eu acho que na Kylie Jenner ou na Kendall Jenner, não lembro ao certo, mas eu achei muito linda a parte de cima. Eu resolvi fazer a parte de cima bem top e a parte de baixo de cintura alta, sabe? Que eu achei que ficou muito lindo. Esse foi o que ficou mais bonito assim em acabamento. Ele foi super fácil de fazer e você consegue. Bom, então pra fazer esse biquíni eu comprei um tecido de malha, que ele é um pouco mais grosso. Você pode ir na loja de tecido e pedir o tecido para biquíni, ou você pode pedir essa malha mais grossa, ou você pode pegar uma calça legging sua, que tem esse tecido de malha, né, que tem stretch, e usar ela, e cortar ela e usar o tecido da calça legging, fica ao seu critério. A gente vai começar fazendo a primeira parte de baixo do nosso biquíni. Então você vai pegar uma calcinha de biquíni sua, eu peguei uma calcinha hot paint que eu tinha, uma calcinha maior, né, porque eu ia fazer ele nesse tamanho maior, pra fazer de molde. Então você pega a sua calcinha preferida. Daí eu fui desenhando no tecido mais ou menos o tamanho da minha calcinha pra fazer o molde, né, de todo o biquíni. O molde que a gente tinha recortado no tecido, coloquei e a gente vai cortar mais uma vez. Porém, o próximo tecido que a gente vai cortar 3 dedos maior em cada lateral, assim como vocês estão vendo, eu desenhando. Então eu vou meio que medir 3 dedos maiores de cada lado e vou cortar assim mesmo. Por quê? Porque a gente vai fazer ele como se ele fosse dobradinho assim. Vocês estão vendo? Depois que a gente viu mais ou menos a nossa medida, a gente vai cortar fora esse excesso. Depois que a gente cortou fora esse excesso, que é a parte da lateral do nosso biquíni, a gente vai cortar em tiras, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer a parte das tirinhas da lateral da nossa parte de baixo, né? Então, mais ou menos assim, eu fui cortando e eu fui separando pra ver certinho qual tira que eu ia usar, pra deixar certinho todas as medidas, né? Agora é só a gente colar. Então eu peguei uma cola de tecido, dessas cola de tecido siliconada, que elas colam super bem. E eu fui colando toda essa parte da barra do biquíni, toda em volta do biquíni, pra fazer o acabamento, né? Porque pra ele não ficar aquele acabamento feio, então eu fui colando. E depois, pra ficar mais grosso ainda, mais, tipo, digamos que resistente, eu passei costura também. Se você quiser, você pode costurar, se você não quiser, não precisa. Mas eu acredito que se costurar vai ficar com um acabamento melhor. Daí, agora a gente vai costurar as nossas nossas alcinhas lateral. Eu não sei o nome disso, gente. Nosso strap. Acho que é isso. Enfim, gente, a malhinha. Vocês estão vendo que eu tô dando vários pontinhos. Porque a gente vai costurando tudo isso. E eu vou costurar a mão mesmo. Você pode costurar como você quiser. E depois que a gente terminou de costurar, a nossa parte de baixo já está pronta. É claro que você vai medir. A gente costurou ali embaixo também. Esqueci de falar pra vocês que nessa parte de baixo foi costurada. Se você quiser, você pode até colocar uma reforçadinha na parte de baixo.
Pra fazer a parte de cima, a gente vai fazer um top, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um sutiã que eu tinha pra mais ou menos ver qual que era a medida da lateral que eu queria, né? Tipo, do tamanho do meu corpo, né? Então, você pega um seu. Daí, a gente vai cortar 3 dedos a mais em cada lado. Depois, a gente vai pegar e vai cortar 3 partes dessa iguais, tá? 3 partes iguais que a gente tinha cortado. Bom, está aí as nossas 3 partes. Uma a gente vai usar para fazer as costas e 2 a gente vai usar para fazer a parte da frente. Então, primeiro eu peguei uma tirinha dessa e eu cortei como se fosse uma meia-lua para fazer esse desenho dos seios, né? E eu fiz a mesma coisa com a outra tirinha, com as duas. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai colar uma tira na outra. Por que eu tô fazendo isso? Porque a parte da frente a gente tem que deixar ela mais reforçada, né? Pra não acontecer de aparecer farol aceso, pra não, sei lá, acontecer alguma coisa. Então, a gente tem que deixar reforçado. Daí, ele fica coladinho assim. Daí, lembrando, quando você for colar, você tem que deixar um buraquinho pra você conseguir virar do avesso. E você pode costurar em volta disso também. Daí, quando a gente virou do avesso, ó, como ele ficou. Vocês estão vendo que ele já fica com um acabamento mais bonito, né? Agora, a gente vai pegar e vai costurar a parte de trás uma na outra. Você pode vir costurando na mão. Não dá pra colar, tá? A gente tem que costurar pra não acontecer o risco de você ficar sem biquíni no meio da praia. Já pensou? E já tá pronta a nossa parte de cima também, muito fácil. Agora a gente vai fazer o quê? Um body. Esse body que eu fiz é o modelo básico de body, só que é daquele body que fica mais cavado na parte de cima, que é bem estilo Forever, sabe? Você pode estampar o seu body como você quiser, você pode comprar tecido colorido, enfim, você pode fazer da cor que você quiser. Pega essa ideia de modelo e faça na sua casa, crie, que eu tenho certeza que você vai arrasar. Bom, para fazer esse body, eu também comprei um tecido de malha, só que esse tecido de malha, ele era um pouco mais fino do que o preto, né? Então, eu peguei um body meu e eu fui desenhando todo em volta do tecido de malha. Fui desenhando para fazer o molde. Daí, eu recortei o molde do body 3 vezes, tá? A gente vai recortar 3 moldes do body. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar duas partes do molde, a gente vai colar uma na outra, igual a gente fez com o preto. Lembra que a gente colou a parte de cima uma na outra, porque quando a gente desvirar do avesso vai ficar perfeito o acabamento, e essa vai ser a parte da frente. Então eu fui colando um no outro, sempre deixando um buraquinho para quando você desvirar do avesso ficar com o acabamento perfeito. Eu costurei também em volta, por quê? Porque eu queria que ficasse mais reforçado, não correr o risco de quando a gente for na praia, sei lá, ficar escapando, né, a gente perder o biquíni. Depois só você desvirar do avesso e já fica assim, gente, o nosso molde da frente, a nossa parte da frente do body. Aí, a parte de trás, se você quiser fazer reforçada assim, você pode fazer também. Eu decidi não fazer, mas fica ao seu critério. Daí, na parte de trás, o que eu fiz, gente? Eu fui costurando, na verdade, eu costurei toda... Eu primeiro coloquei o alfinete, aonde eu queria costurar, ali na parte do body, onde tinha que costurar, pra não errar. Vocês estão vendo que sobrou um pouquinho de tecido, mas não tem problema, depois é só você cortar o excesso e fazer o acabamento, né? Então, você vai costurar a lateral e vai costurar a parte de cima das alcinhas, né? Ah, e a parte de baixo também. Não esquece da parte de baixo. Daí, gente, tá pronto. Basicamente, é só você costurar. Eu fui lá e costurei pra acelerar pra vocês o processo. Assim. Depois você desvira do avesso e o seu body está prontinho. Se você quiser estampar, fazer algo estiloso, você pode também. Agora vamos para o último modelo, que é o biquíni holográfico. Mas antes, você vai correr me seguindo
no Instagram, que é @domenico, porque tá rolando sorteio por lá de um kit bafo de beleza. Tem secador, tem chapinha, tem produto de cabelo, tem muita maquiagem, pincel, sombra, enfim, muita coisa incrível. Corre me seguir no Instagram, @domenico, participa do sorteio e já clica em gostei desse vídeo, porque se vocês clicarem muito em gostei, eu faço mais biquínis para o verão, tá? O último modelo de biquíni é um biquíni o quê? Holográfico, gente. Desse tecido mais prateado, mais holográfico, que eu acho muito lindo. É um modelo cortininha, aquele modelo basicão do biquíni, que é o cortininha e a parte de baixo normal. Mas você pode fazer sob medida do tamanho que você quiser, que dá muito certo. Você pode colocar também bojo na cortininha por baixo, então dá super certo. Para esse biquíni holográfico, a gente vai precisar então de um tecido prateado meio holográfico que você tenha na sua casa e também o tecido preto que a gente usou para fazer o biquíni, né, a malha. Daí eu peguei um biquíni cortininha meu pra gente fazer mais ou menos o molde do nosso seio, né? Então o que eu fiz? Eu fui cortando o molde, cortei duas partes no tecido preto e duas partes no tecido prateado, tá? Daí, o que eu fiz, gente? Eu fui costurando, porque esse tecido prata ele não dava pra colar, ele não colava muito bem. Então, primeiro eu coloquei o alfinete pra gente juntar os dois tecidos um no outro, tá? Lembrando que na hora que você for costurar, você tem que costurar ao contrário, porque a gente vai desvirar depois, entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Espero que sim. Depois que eu coloquei alfinete em tudo, o que eu fiz, gente? Eu costurei em volta. Eu não filmei pra vocês porque eu queria acelerar esse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois de costurado, ó, você desvira o biquíni do avesso e já fica pronto as nossas duas partes de cima da cortininha. Aí eu cortei duas tirinhas da parte prateada pra gente fazer os nossos cordão, né? Eu costurei o cordão também e virei do avesso para ele ficar com um acabamento mais bonito, mas você pode fazer como você quiser. E agora é só a gente costurar, gente. Eu vou costurar um cordão em cada lado, um cordão em cada parte de cima e também ali no meio para juntar as duas partes da cortininha. E já fica pronta a nossa parte de cima, gente. Agora vamos fazer a parte de baixo. Para fazer essa parte de baixo, eu peguei também o molde de biquíni que eu tinha na minha casa, que eu já uso. E eu cortei, tá? Então, eu cortei 2 vezes no tecido preto e 1 vez no tecido prata. Daí, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez com a cortininha. A gente vai costurar o tecido prata no preto também, porque a gente vai desvirar do avesso, lembrando da parte prateada você costurar pra dentro, né, a parte estampada, pra quando você desvirar ele tá bonito. Então primeiro eu fui colocando o alfinete pra ele não sair do lugar, pra costurar bem certinho, né, e depois eu fui costurando em volta de toda a parte de baixo. Depois é só você desvirar do avesso a calcinha, fui desvirando ela toda e olha só, já fica bem mais bonitinha, né? E agora a gente vai costurar aquela outra parte preta que a gente tinha feito ali atrás do biquíni. E a parte de baixo, as laterais e a parte de baixo. E já tá pronta a nossa parte de baixo. Ah, a minha ela acabou ficando curtinha, então eu tive que colocar uma tirinha a mais em cada lateral. Então você mede aí certinho no seu corpo pra ver se vai ficar o acabamento perfeito.